Não é segredo para ninguém que nós estamos passando por um período muito difícil na nossa história. É inevitável que isso aconteça, porque a palavra do Senhor precisa se cumprir. Mas não fique assustado não, nem desanimado não por conta disso. Sabe por quê? Porque tudo que nós vivemos hoje, alguém já viveu lá atrás. A Bíblia vai dizer que não há nada novo embaixo do sol. Ou seja, não há nenhuma novidade para a situação que você está vivendo, que eu estou passando, que a igreja vem vivenciando, que a humanidade vem passando. Não há nenhum segredo, não há novidade. Outros passaram por isso, por situações adversas, mas aqueles que confiam no Senhor sempre vencem. Você crê nesta palavra? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que chegaram até aqui. Que o Senhor possa falar o seu coração. Você sabia que tem muita gente que assiste esse canal, mas ainda não se inscreveu? Pois é, de repente essa pessoa é você. E eu quero pedir que você faça a sua inscrição, irmão, você não paga nada. Todas as vezes que nós colocarmos aqui algum conteúdo da palavra de Deus, você será edificado por esta palavra, amém? Não se esqueça de deixar seus likes, seus comentários, deixa Deus te usar, em nome de Jesus, amém? Se chegar ao final desta palavra, Deus falar contigo, edifica a vida de alguém, compartilha, amém? Olha o que diz, livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo é o 39, diz assim: E então saiu um deles ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram. E disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa, irmãos. O povo estava passando por uma grande dificuldade. Havia fome na terra. Eliseu está em Gilgal. Eliseu não está sozinho. Quem é Eliseu? O profeta. Aquele que é chamado por Deus, o homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora os seus discípulos estão com fome. E Eliseu precisa prover, porque homem de Deus, aonde tem homem de Deus, há provisão. E Eliseu vai pedir a alguém que vá e pegue ervas para que faça um caldo para comer. E essa pessoa vai. Mas a Bíblia vai enfatizar que essa pessoa que vai pegar as ervas para alimentar o homem de Deus e aqueles que estavam com ele, os filhos dos profetas, não conheciam. E por falta de conhecimento, ele traz morte para a panela. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo? Que muitas das vezes nós estamos em um cenário, até mesmo dentro da sua casa, na sua família. Você olha para o cenário e você diz assim: Senhor, aqui só há morte, porque não tem diálogo, não tem paz. Você chega dentro de casa, você não consegue ter satisfação nem mesmo de estar com os seus. Quantos que estão aqui, que estão lá no seu trabalho, passando por grandes aflições, por perseguições, né? E você já não tem mais nem o desejo de estar lá, porque você vê a morte. As suas expectativas, os seus projetos têm sido frustrados diante de tanta luta, de tanta amargura, porque a Bíblia vai dizer que as frutas que eles pegaram, as ervas, eram amargas. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente você está passando por isso também na sua vida espiritual. Ou seja, alguém tem te alimentado, mas tem te alimentado com morte, tem te alimentado com palavras de derrota, tem te alimentado dizendo para você: olha, não vai dar certo, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai ser liberto, você não vai se levantar. Oh, Espírito Santo de Deus, por isso a morte na panela. Ei, o Senhor tem uma palavra para você nesse dia, você que chegou aqui, aonde tem homem de Deus e mulher de Deus, não há morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu manda pegar a farinha
e mistura sobre aquele caldo, ou seja, sabe o que o Senhor está falando? Aleluia, ele não tirou, aleluia, os ingredientes daquela panela. Eliseu não pediu para jogar fora o caldo, não, porque tudo que você está passando é experiência, tudo que você está vivenciando, seja dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida ministerial, tudo isso é experiência. Louvado seja o nome do Senhor, e isso não é para a tua morte, mas isso é para o nome do Senhor ser glorificado. Você crê nesta palavra? Coloque aí nos comentários: eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu pega a farinha e lança sobre aquela panela, ele faz aquela mistura, o Espírito Santo de Deus, e dá para aqueles homens comer. E ali, irmãos, aleluia, não havia mais morte, não havia mais dano. O que significa esta farinha? É a presença de Deus, é o alimento de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Ei, você agora vai se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Você agora vai começar a se alimentar da palavra de Deus. Você agora vai passar a ver e a vivenciar os milagres de Deus na sua vida. Aquilo que estava travado, aquilo que estava te impedindo de avançar, aquilo que estava impedindo de ter comunhão, de ter união dentro da sua casa, através da chegada da palavra de Deus, aleluia, as coisas começam a mudar. Já não há mais morte, mais a vida, já não há mais escassez, mais a provisão, já não há mais perseguição, mais a bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, quantos de nós que estamos aqui, aleluia, estamos dizendo: já não tem mais jeito. Porque você já viu? Quando chega uma notícia boa, logo vem outra, quando chega uma notícia ruim, parece que escaladamente já chega outra. Imagina só, aqueles homens estão com fome, precisam se alimentar, e a notícia que vem, quando eles esperavam que iriam sair algo bom, o que vem é morte. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia, para alguém aqui nesse vídeo, o Senhor está dizendo assim: eu sei que você esperava ouvir de restauração, ouvir de renovo, ouvir que eu ia entrar, mas eu vou entrar sim. Mas quando você achar que não tem mais saída, quando você perceber, quando você olhar e você dizer realmente, imagina aquele povo pensando: nós vamos morrer de fome, mas a provisão chegou, agora a gente não vai morrer de fome, não, mas agora a gente vai morrer envenenado. Tem situações da nossa vida que é assim, que a gente pensa que a gente não vai vencer. É uma enfermidade que apareceu, uma tonteira, um mal-estar. E você vai para o hospital e descobre que o teu diagnóstico é muito pior do que somente tomar uma vitamina ou os antibióticos. Tem pessoas que olham o cenário e dizem assim: não, mas meus filhos só estão agora sendo rebeldes. Quando você vai ver, o seu filho está nas drogas. A sua filha está na prostituição, querendo te enganar, omitir aonde ela anda, aonde ela vai. Aleluia. E quando você olha para a sua vida espiritual, que você acha assim: nossa, já está tudo ruim, porque eu estou me sentindo fraco, já não tenho mais ânimo de buscar o Senhor, já não tenho mais força. Aí quando você olha para aquela situação, você acha que você vai morrer de fome espiritual, porque não tem quem te alimente. O Espírito Santo de Deus, você descobre que aquele que você, aleluia, se espelhava caiu. O Espírito Santo de Deus. E isso vem te frustrando ainda mais. E você olha para um lado e para o outro e você não vê saída, pois é nessa hora que o Senhor chega. Eu estou sentindo muita graça de Deus. O Senhor está dizendo: pois é na hora do final que Ele chega. Aleluia. Lembra daquela mulher que estava levando o seu filho, aleluia, para ser sepultado, a viúva de Naim. Além dela ser viúva, aleluia, agora ela perde o seu único filho, que seria a sua provisão. E não falo somente de provisão para que ela fosse alimentada, não, para que ela fosse resguardada da necessidade, não. Eu falo de algo também sentimental, porque é um sentimento de uma mãe, é uma perda de uma mãe. Além daquela mulher ser viúva, ou seja, a morte já havia entrado na casa dela, aleluia, a dificuldade já havia entrado na casa dela, agora ela está a caminho, aleluia, do cemitério para sepultar o seu filho. Lembra
Lembra do que eu falei? Quando parece que chega uma notícia ruim, chega outra pior ainda. Mas aquela mulher se depara com quem? Oh, o Espírito Santo de Deus, com o dono da vida. Oh, aleluia. Ei, irmão, você está batendo de frente com o dono da vida. E aquela mulher, aleluia, está saindo da cidade, mas Jesus está entrando. Porque quando você acha que não tem saída, que a única saída para você é a morte, é a escassez, é a dificuldade, que não tem mais jeito, Jesus está entrando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer para aquela mulher: mulher, não chores. Ele está dizendo para alguém aqui: não chores, porque eu cheguei. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nesta palavra? Não chores, louvado seja Deus. E ele coloca a mão naquele menino, e o menino logo se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está colocando a mão sobre alguém na sua casa. Jesus está estendendo a mão sobre alguém na sua família, para alguém que estava desenganado, para alguém que todo mundo olhava e dizia: não tem mais jeito, agora é só sepultando, é só, aleluia, se lamentando, porque perdeu a vida, não tem mais jeito, tá na droga, tá no vício, tá na prostituição, aleluia, tá rebelde, não reconhece Jesus como Salvador, aleluia, tá com o coração endurecido. O Senhor está dizendo para alguém aqui neste lugar: não temas, louvado seja o nome do Senhor, não temas, porque eu cheguei o quê? Para dar vida, assim como aquela panela que estava ali, oh, o Espírito Santo de Deus, envenenada, e o profeta trouxe vida e alimento, assim o Senhor hoje traz vida e alimento para a tua vida, amém? Você crê nesta palavra? Compartilha com alguém, amém? Recebe da parte do Senhor. Eu quero profetizar agora sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não haverá morte, não haverá luto, não haverá escassez, haverá provisão. Oh, o Espírito Santo de Deus, não haverá tristeza, mas haverá alegria, não haverá divisão, mas haverá união e comunhão para a glória de Deus. Toma posse desta palavra, confia no Senhor. Nesses momentos, irmãos, onde não há mais saída, a única saída está em Jesus Cristo, amém? Que você fique com esta palavra no seu coração, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, hein? E eu volto, hein? Para a glória de Deus.